Olá, eu sou Natália Cuminali e começa agora mais um Veja Saúde. O tema do programa de hoje é fibromialgia e comigo aqui no estúdio está o Dr. Provenza. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado pelo convite. Doutor, é o seguinte, para começar, vamos explicar para as pessoas o que é fibromialgia. A fibromialgia, ela faz parte de uma série de doenças que nós temos dentro da nossa área. Nós temos mais de uma centena de doenças reumáticas e a fibromialgia, ela também faz parte do diagnóstico da diferencial de várias doenças que nós temos na reumatologia. A fibromialgia, ela está dentro do mesmo grupo que nós chamamos de reumatismo de partes moles. Está junto com as tendinites, bursites, dor miofascial, então o chamado reumatismo que afeta as partes moles do aparelho locomotor. E doutor, ela é caracterizada pela dor, né? A fibromialgia, o doente nos procura realmente porque ele está padecendo de uma dor crônica, de uma dor persistente e uma dor difusa em todo o aparelho locomotor. Então, o mais importante é aquele sofrimento contínuo, presente. Normalmente é uma dor que ela tem uma característica de não ser aguda, ela é crônica, normalmente mais do que 3 meses de duração. Então, são pacientes que normalmente têm uma situação bastante interessante, são doentes que acordam normalmente pela manhã com uma sensação de estar cansado, dolorido, de que não teve uma noite de sono reparador. E esses pacientes, logo pela manhã, dizem o seguinte para a gente: doutor, eu estou acordando normalmente pior do que eu deitei, eu estou muito cansado, muito dolorido, e isso vem se mantendo por noites, por dias, e eu não me sinto bem. Então, a queixa principal do paciente com fibromialgia é essa dor difusa. Normalmente, o paciente não tem ideia de um ponto de dor. Ele fala: doutor, me dói. Na verdade, me dói tudo, me dói o corpo todo. Agora, doutor, o senhor chamou a atenção para uma coisa importante. É uma dor crônica, não é uma dor aguda, né? Quando a gente vai, por exemplo, para um pronto-socorro, a enfermeira pergunta, numa escala de 0 a 10, qual o seu nível de dor? Para uma pessoa com fibromialgia, qual que é o nível de dor? Na verdade, primeiro que dificilmente um paciente fibromiálgico procura um pronto atendimento, né? Normalmente esses pacientes, eles ficam perambulando de consultório em consultório, normalmente procuram o clínico, procuram o ortopedista e principalmente procuram o reumatologista. A intensidade da dor é extremamente variável, né? São dores que não chegam a ser dores incapacitantes, como as chamadas dores agudas. Um exemplo típico é a chamada dor ciática, por exemplo, que é aquela dor que te derruba, que te coloca de cama, né? Ou uma dor de dente, uma dor de dente, uma dor de cólica renal, uma dor muitas vezes de uma artrite por gota, por exemplo, que a pessoa não pode caminhar e se locomover. A dor da fibromialgia não é assim. É uma dor de média intensidade, mas ela é persistente. Tá. E a partir do momento que a pessoa percebe essa dor, então o senhor mencionou mais ou menos uns 3 meses, né, que ela vai procurar ajuda. O senhor disse que ela perambula de lugar para lugar. Quando ela acha finalmente o reumatologista, o que ele faz? Como que é o diagnóstico? É muito importante que, atrelado a esse quadro de dor persistente, normalmente os pacientes nos contam também que sentem, logo que eles acordam pela manhã, uma sensação de edema, de inchaço nas extremidades, né? É um edema que nós chamamos de subjetivo. O paciente percebe e o médico não consegue identificar esse edema, né? Muitas vezes, durante o dia, o paciente se sente cansado, sonolento, por vezes com cefaleia, né? Alguns com alterações importantes de trato gastrointestinal, com constipação, outros com alterações do aparelho urinário, por exemplo, com dores, inclusive, para urinar, para as micções. E esses pacientes, o que mais a gente percebe é que a fibromialgia, por se tratar de uma doença crônica,
uma boa porcentagem, chega a ser 70% a 80% desses pacientes acabam tendo também, concomitantemente a esse quadro doloroso, acaba apresentando também quadros depressivos. Portanto, eu chamo a atenção que esses pacientes acabam tendo, no decorrer da doença, um quadro depressivo associado, né? E pode existir, na verdade, na sua prática clínica, o senhor percebe um preconceito? Até a pessoa receber de fato o diagnóstico, podem achar que ela está exagerando, que é uma preguiça, já que é um sintoma que não é muito evidente, né? Eu diria que ainda, veja, desde 1904, que foi descrita pela primeira vez essa síndrome, na verdade, a evolução das pesquisas, elas foram realmente de 25 a 30 anos para cá que nós começamos a estudar mais a fibromialgia. O que ocorre é que é muito interessante isso. Dor é uma coisa que muitas vezes a gente não consegue identificar e não consegue mensurar e não consegue identificar através de exames complementares. Neste caso, em fibromialgia, o que é muito interessante, os exames laboratoriais, os exames radiológicos, né, os exames de cintilografia, enfim, os exames complementares, normalmente eles estão normais. E fica, muitas vezes, para alguns médicos, alguns colegas médicos, não acreditam. E não são somente a classe médica que não acredita. Muitas vezes os familiares não acreditam no fibromialgico. Não existe uma comprovação desse seu quadro doloroso, né? Então, muitas vezes o doente fica decepcionado. Ele vai ao nosso consultório, ele vem com todas as queixas, muitas vezes ele vem acompanhado com algumas sacolas de exames, decepcionado com aquela quantidade de exames que ele fez, estão exames totalmente normais. E o que eu tenho, doutor? Por quê? A fibromialgia, ela é uma síndrome dolorosa ligada ao nível de percepção de dor no sistema nervoso central. O problema está, na verdade, na percepção de cada um de nós na questão da dor, né? Então, normalmente, o limiar de percepção de dor do paciente com fibromialgia é um limiar muito baixo. São pessoas mais sensíveis à dor. Muito sensíveis à dor. Entendi. E daí, qual que é o tratamento, a partir do momento que você tem o diagnóstico? Antes de nós tratarmos, é muito importante salientar que o diagnóstico da fibromialgia é um diagnóstico essencialmente clínico. Nós não dependemos de exames complementares. Muitas vezes nós pedimos alguns exames complementares para que nós possamos diferenciar a fibromialgia isoladamente ou a fibromialgia associada a outras doenças clínicas. E daí, quando o senhor diz que é clínico, então é baseado nos sintomas, na duração dos sintomas, dessa dor difusa, que é crônica. Então, você vai perguntando esse histórico do paciente, vendo se ele acorda cansado, se ele tem outros sintomas, e daí você fecha o diagnóstico. Perfeitamente. Tá. Então, essa é a parte mais importante. Então, ele é um doente que tem que ser visto principalmente por médicos que têm essa formação clínica e que tem, sobretudo, uma coisa que eu queria chamar a atenção: paciência em ouvir, paciência em examinar e também fazer o diagnóstico diferencial com outras doenças. Porque os médicos não têm muita paciência? O que ocorre, na verdade, é que o sistema médico impôs um ritmo de consulta, muitas vezes, em que o médico não tem muito tempo para despender com aquele tipo de paciente, né? Então, infelizmente, para nós atendermos um paciente com fibromialgia, nós necessitamos de calma e de tempo. E a pergunta que você me fez a respeito de como nós deveríamos tratar esses pacientes, eu diria que o tratamento da fibromialgia, basicamente, ele deve ser feito não somente com o reumatologista, né, que é o médico que está totalmente preparado para atender esses pacientes. Ele deve também ser conduzido por ajudas, principalmente de fisioterapeutas, educadores físicos, nutricionistas,
psicólogos, que possa dar um suporte para que esse paciente tenha a sua recuperação. Os medicamentos que nós mais utilizamos são medicamentos que atuam na dor. E dentre os medicamentos que atuam na dor, nós temos hoje principalmente a classe dos medicamentos que estão classificadas como os antidepressivos. Existem alguns antidepressivos que têm uma atuação muito importante na dor, não são todos. Existem alguns antidepressivos que são excelentes para isso. Além disso, nós temos também algumas outras drogas, alguns outros medicamentos que atuam na dor, né? E principalmente aí os analgésicos, tanto simples quanto também os analgésicos opioides. Muito cuidado nós temos que ter com analgésicos opioides, porque esses acabam com o tempo levando a uma dependência química e física e que muitas vezes não é tão salutar, né? Vamos chamar assim. Que é a crise que a gente viu nos Estados Unidos agora, né, dos opioides. Perfeitamente, perfeitamente. Tá. E, doutor, tem uma personalidade muito conhecida, que foi a Lady Gaga, que até cancelou o show aqui no Brasil por causa da fibromialgia. A fibromialgia tem momentos de crise em que ela incapacita? Quero dizer assim, pontos altos, né, em que você de fato tem que ficar em casa, que você tem que ficar reclusa. O grande problema na fibromialgia que eu vejo quando eu vou tratar dos meus pacientes é a fadiga. É impressionante, dentre as doenças reumatológicas, não existe outra doença que dê mais fadiga do que a fibromialgia. Falta então, de disposição. Total falta de energia, falta de disposição. Com isso também, alteração de memória, é muito comum no paciente fibromiálgico, fala, doutor, estou esquecendo, eu estou tendo dificuldade com a memória, me sinto extremamente fadigada, cansada e não consigo muitas vezes executar tarefas que outrora eu fazia com tanta facilidade e agora me sinto muito cansada, desanimada. Possivelmente tudo isso deve ter uma relação muito forte com os níveis de neurotransmissores, principalmente com a serotonina, noradrenalina, que são substâncias importantes no mecanismo do alerta, do bem-estar, né? E hoje a fibromialgia tem cura? Ou a gente está perto de descobrir alguma cura para a fibromialgia? Eu acho que nós estamos longe ainda, né? É uma doença ainda com muitas dificuldades e principalmente eu diria que ela não tem cura, é uma doença crônica, no entanto, não é uma doença que vai invalidar. Os pacientes que são portadores de fibromialgia podem exercer uma atividade de vida, inclusive profissional, normal, evidentemente adequando alguns cenários ocupacionais. Algumas horas, muitas vezes a gente aconselha o paciente a determinados momentos do dia, se possível, dar uma pequena descansada para que ele possa suportar o dia a dia, né? E incentivamos muito o paciente a fazer exercícios físicos. É muito importante os exercícios aeróbicos, né? E olha, é uma dificuldade, porque o paciente fibromiálgico, ele sente uma dificuldade muito grande aos exercícios aeróbicos. A capacidade aeróbica do fibromiálgico é muito baixa. Então, muitas vezes a gente fala, olha, o senhor ou a senhora necessita de exercícios físicos. Doutor, eu não vou fazer porque eu me sinto muito cansado, eu não suporto exercício. Então, nós temos que achar caminhos em que ele possa executar exercícios lentos. Principalmente eu vejo que a hidroginástica, a hidroterapia, o pilates, a dança, o yoga pode também nos ajudar como uma forma de relaxar, né? Algumas caminhadas mais lentas, isso ajuda muito o paciente. Nós temos que incentivar. E no aspecto emocional, o tratamento cognitivo e comportamental, muitas vezes esses nossos pacientes vêm lá desde a sua infância com problemas, algum trauma, alguma coisa que eles passaram lá na sua infância ou na sua juventude e que acaba realmente trazendo isso para a vida adulta e tendo aí uma transferência importante para a parte somática, para a parte física. Doutor, nosso tempo, infelizmente, está acabando, passa muito rápido. Eu queria que, antes de acabar, o senhor desse um recado para os pacientes e para os familiares, né, de quem tem fibromialgia que estão assistindo a gente. Eu acho que a primeira coisa que eu queria passar é que acreditem
acreditem nas queixas dos pacientes fibromiálgicos. Segundo, tenham paciência com aqueles que sofrem e padecem de dor crônica, né? E para o paciente, muito enfrentamento. Procure não desistir, procure enfrentar, né? Lembre que se trata de uma doença de tratamento crônico, os resultados não são imediatos, às vezes o caminho precisa ser mudado para que a gente acerte a medicação correta. E procurem realmente encarar esse problema de uma maneira muito ativa, né? Se o seu médico reumatologista pediu que você ajude na questão de exercícios físicos, é extremamente importante. Então, eu aconselho esse enfrentamento para que a gente tenha bons resultados. Doutor, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço muito. O Veja Saúde termina agora. Obrigada e até a próxima.